Vencendo o Homem Forte. É muito bom ter você aqui em mais esse dia. Que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui hoje com o objetivo de ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas no capítulo 11, versículos do 15 até o 26. E hoje nós vamos ler o seguinte. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. No Evangelho de hoje, o próprio demônio, o diabo, Satanás, está utilizando os mestres da lei e os fariseus para acusarem Jesus e colocarem ele à prova, a fim de que ele possa tropeçar aqui e ser acusado cada vez mais, ao ponto de acontecer com Jesus o que essas pessoas tramavam em seus corações, que era tirar Jesus de cena. O diabo no mundo espiritual naquele momento, com seus demônios, influencia a cabeça dos fariseus ao ponto deles acusarem Jesus que os milagres que Jesus fazia era pelo poder do príncipe dos demônios, mais conhecido como Beelzebu aqui, fazendo a referência a um ídolo ancestral, e esse ídolo ancestral fazia referência ao próprio Satanás. Acontece que essa é uma das artimanhas que o diabo mais faz no mundo de hoje. Mas antes da gente continuar, é preciso que você tenha em mente que o diabo existe. Ele é um espírito maligno de um querubim que se rebelou contra Deus e foi expulso, rebaixado na sua autoridade por ele se rebelar contra Deus. O principal papel que ele tem contra Deus e os seus escolhidos é fazer com que os seus escolhidos sejam separados da graça de Deus, se afastem da vontade de Deus, para que o fim deles sejam como o fim dele é. O fim do diabo ou Satanás já é a condenação eterna, porque Jesus o venceu por meio da cruz. Por isso, como ele sabe que o seu fim é a condenação eterna, o fim dele já está carimbado, que o destino eterno dele é o inferno, ele faz de tudo para fazer com que você, com que eu e todos aqueles que nós amamos, cada vez mais se afundem e vão para o mesmo destino que ele vai. Por isso aqui, hoje, Satanás nesse evangelho está maquiando a cabeça das pessoas para falar que a libertação que Jesus promovia, tirando demônios das pessoas e curando as pessoas, nada mais, nada menos do que era por meio de espíritos malignos e forças malignas, a graça e os milagres que Jesus fazia. O diabo está sempre com essa artimanha, tentando confundir os filhos de Deus para que eles possam se afastar da verdade e cada vez mais acreditarem que o próprio diabo não existe, porque se nós acreditarmos que ele não existe, nós também não acreditaremos que o pecado existe e cada vez mais feriremos o coração de Deus e cada vez mais pecaremos contra Deus e contra o próximo. Aqui fica bem evidente para nós uma das artimanhas que o diabo continua exercendo desde lá, do Jardim do Éden, quando ele começa a enganar Eva lá no Éden, contando meias verdades, falando para Eva que Deus não tinha permitido eles comerem de nenhum fruto das árvores do jardim.
E Eva até corrige a serpente dizendo: bom, Deus não nos disse que nós não poderíamos comer nenhum fruto, mas apenas do fruto do conhecimento do bem e do mal. O diabo ele usa meias verdades para enganar os filhos de Deus, a fim de que eles entrem em o quê? Divisão. É uma das principais coisas que o diabo faz contra os filhos de Deus, é a divisão. E é o que ele está fazendo nesse evangelho de hoje. Perceba que a palavra Satanás do hebraico significa adversário ou divisor, aquele que se coloca como obstáculo. Então ele sempre colocará obstáculo entre os filhos de Deus para que eles se dividam e eles não possam subsistir em si mesmo. Por isso que Jesus usa aqui essa frase no evangelho: por acaso uma casa pode existir se ela estiver dividida contra si mesma? E nem o reino de Satanás existirá se ele estiver dividido contra si mesmo. Então essa é uma das principais armas do diabo, a divisão. Porque quando nós nos dividimos, nós nos enfraquecemos, e quando nós nos enfraquecemos, nós ficamos dispersos e cada vez mais solitários, ao ponto dele poder nos cercar, nos flanquear e nos derrubar cada vez mais, para que o nosso destino seja como o dele. Vou te contar aqui também uma curiosidade. No passado, nas guerras, eles descobriram que a melhor maneira de vencer os seus inimigos era ferindo um companheiro do exército adversário. Por exemplo, se eu e você estivessem numa guerra, ferissem você, eu precisaria parar o que eu estava fazendo, ou seja, atirando e nos defendendo, para cuidar de você. Então, quando eu ia defender você, o nosso adversário teria mais facilidade em nos vencer, porque eu estaria ocupado cuidando de você. Então ele conseguiria avançar e nos derrubar mais facilmente, nos vencer. O diabo ele faz assim. Ele vai afetar as pessoas mais próximas de você para que você vá tentar defendê-las, vá tentar contrariar o caminho que elas estão tomando, e assim, quando nós nos distraímos, quando nós nos afastamos um dos outros, nos dividimos, nós ficamos mais fracos. Por isso, pode ser que você está forte na fé, mas as pessoas que te cercam estão frágeis, estão enfraquecidas na fé, porque o diabo está tentando atacar as pessoas à sua volta para que você se entristeça, se desanime, se volte contra elas, se divida e assim ele vence a batalha de uma certa forma. Jesus nos mostra que Jesus é o homem mais forte do que o homem forte. Jesus é esse homem mais forte que aparece aqui no Evangelho, que invade a casa do homem forte, lhe tira a armadura e divide os bens que esse homem forte tinha. Só para você entender, essa analogia que Jesus faz aqui no Evangelho, do homem forte que cuida da sua casa com a armadura que tem, esse homem forte que ele está se referindo é o próprio diabo. E o homem mais forte da história que Jesus menciona aqui é o próprio Jesus, que veio do céu, veio até a casa desse homem forte, e Jesus, por ser o homem mais forte, ele entrou na casa de Satanás, ou seja, esse mundo que estava sob a autoridade de Satanás, ele arrancou a armadura de Satanás, tomou o reino de Satanás e dividiu os seus bens. O que são esses bens? Antes, as pessoas estavam sob a influência e o poder de Satanás. Quando Jesus veio, venceu a morte, o pecado, e Satanás, por meio do seu sacrifício na cruz, ele tirou todos os bens que Satanás tinha, que era a própria vida das pessoas que estavam sob a escravidão do mal, do pecado e do diabo. Então fica claro aqui para você conseguir entender esse evangelho. O reino espiritual, ele existe, o diabo é o nosso adversário, porém derrotado. Jesus o venceu para nós lá na cruz, e nós precisamos sair daqui hoje, sabendo as estratégias do nosso inimigo, para podermos lutarmos a nossa guerra que nós estamos envolvidos, embora nós não percebamos. E saibamos que todos nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo, porque Ele venceu todas as coisas por nós, inclusive o reino do mal. Fica aqui o convite que você saiba, assim como Paulo diz em uma das suas cartas, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades, espíritos nas regiões celestiais. A nossa luta é muito maior do que aquilo que a gente enxerga. Por isso, estejamos atentos à estratégia do nosso adversário e saibamos como lutar com ele, confiando que Deus está ao nosso lado, lutando conosco e que todos nós já vencemos essa batalha. Parabéns para você que chegou até aqui ao final desse vídeo. Eu acredito que você sairá daqui com um conhecimento maior sobre essa verdade do mundo espiritual que nos cerca e que nós estamos envolvidos.
Então esteja atento, aprofunde o seu conhecimento na palavra de Deus. Pegue a sua armadura, pegue o seu capacete, o seu escudo da fé, a espada da palavra de Deus. Coloque o capacete da salvação na sua mente e siga a batalha adiante, ajudando e trazendo cada vez mais pessoas para o exército de Deus. E é por isso que eu convido você a amanhã estar aqui comigo novamente, para que nós possamos afiar a nossa espada da palavra de Deus para estarmos cada vez mais preparados nesse combate que nós estamos envolvidos, embora nós não enxergamos. Desejo para você tudo de bom, um grande abraço e até mais.